só, no nosso programa agora, a gente conversa com a Luciene Fogaça, que é psicóloga, sobre as linguagens do amor. Então, se você tem pergunta para fazer, pode fazer como a Thalita fez participando, deixando seu recado, tá? Pode entrar na fanpage facebook.com/nossopgm ou então ligar 0 operadora 11 3337 5886. Tudo bem, Luciene? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer recebê-la aqui novamente, Prazer é viu? todo meu. Eu queria começar te perguntando sobre a importância da gente compreender a linguagem do amor do outro para poder se relacionar bem e até mesmo a nossa própria linguagem de amor. Então, Jaque, a ideia é que a gente, ao se relacionar, a gente dê afeto ao outro e também receba afeto, né? E às vezes é muito difícil a gente ter esse compromisso com o outro de dar o afeto, dar o carinho que ele gosta e você também receber esse carinho e esse afeto. É importante a gente alimentar esse afeto na relação, porque é isso que aproxima o casal, que gera um companheirismo, que gera uma amizade, uma cumplicidade. E às vezes é muito difícil criar essa atmosfera de compromisso e de afeto entre o casal, porque muitas vezes a gente não se conhece muito bem e não sabe muito bem quais são as coisas, as nossas preferências e como a gente se sente amado pelo outro, e muitas vezes a gente não sabe como o nosso parceiro gosta e recebe muitas vezes o afeto. Então é muito importante essa sintonia. Normalmente, quando a gente está apaixonado, tudo isso fica muito mais aflorado. Então, a gente tem muito mais facilidade de se dedicar ao outro. Quando você entra numa relação mais longa, de mais compromisso, num casamento, onde os anos vão passando, algumas coisas que fazem parte de nós, lá da nossa infância, que a gente estava acostumado, lá da nossa casa, da nossa família, formas de transmitir carinho e amor, algumas coisas que a gente aprendeu, elas ficam mais evidentes. E às vezes o nosso companheiro, ele não entende isso e para ele não é dessa forma que ele recebe o afeto. Então gera um desentendimento, né? É a questão do outro querer ser tratado como ele gostaria de ser tratado, não como a gente gostaria de ser tratado, né? Isso não é tão simples, Não né? é simples. Então é bem importante você perceber, se dar conta de como você gosta de se sentir querida pelo seu companheiro, de se sentir amada. E é bem importante você saber também como o seu companheiro se sente e coisas que você pode fazer para ele se sentir amado. Isso é bem importante. Isso aproxima o casal, isso alimenta aquele potinho todo dia de afeto e de amor, e isso no dia a dia faz muita diferença. Tem até um livro, né? As 5 linguagens do amor, que fala um pouco sobre isso. Pode até ser uma sugestão de leitura para você. Mas eu queria começar te perguntando. Às vezes a gente cobra muito o outro dentro da relação. Falta autoconhecimento também? Às vezes as pessoas também não sabem o que querem para se sentirem bem na relação? Você sabe, Jaque, que o que acontece é que a gente, quando nasce, o bebê, ele precisa de um outro para ele poder formar a sua identidade. Normalmente esse outro é um cuidador ou é a própria mãe, são os parentes próximos. Então, a partir do olhar do outro, do cuidado do outro, ele vai formando a sua identidade. Isso um psicanalista, o Lacan, psicanalista, ele fala muito disso. E quando você não tem esse olhar do outro, do cuidador, da mãe, ali nos primeiros momentos de vida, isso pode ficar um pouco desajustado, né? E essa identidade, ela pode ficar um pouco prejudicada. Nesse sentido, quando isso é mais prejudicado, fica mais difícil esse processo de compreensão do afeto e de se sentir amado e dar amor. Porque a gente, à medida em que a gente abre mão dos nossos desejos, do nosso narcisismo, a gente passa a olhar para o outro e amar. A gente só consegue amar a partir do momento em que a gente deixa de lado os nossos próprios desejos. E isso Freud diz na psicanálise. Quando você lê sobre narcisismo, é essa compreensão, que você só passa a amar a partir do momento que você ultrapassa a barreira dos seus próprios desejos, de olhar só para si. O bebê é muito assim.
né? Então, quando tem uma lacuna nesse olhar da mãe, que não houve um olhar atento de um cuidador, de uma mãe, de uma família, fica um bloqueio muito grande e fica mais difícil de você poder transmitir esse afeto e compreender qual é a forma de afeto que te faz bem, né? Quando o Chapman fala dessas linguagens de amor, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo dar dicas para o casal de 5, ele coloca no livro dele 5 situações bem importantes que você pode trabalhar no seu relacionamento no dia a dia. E ele faz um paralelo de linguagem e de amor. Ele faz um paralelo de idiomas e de amor. Então, nós aqui no Brasil falamos português. A sua família lá, Jaque, sua mãe, você cresceu ouvindo português. A sua língua materna é o português. Aí você se casa, o seu marido é grego, é alemão. A língua materna dele é o alemão, né? Então, ele entende com muita facilidade o alemão. Quando ele for se relacionar com você, vocês vão precisar aprender uma segunda língua aí. Você o alemão e ele o português. Com o passar do tempo, isso vai se ajustando e vocês conseguem entendendo melhor a linguagem do outro até o momento em que isso fica muito tranquilo. A mesma coisa o Chapman fala nesse livro, de que acontece na relação, onde as pessoas, ao se envolverem, ao darem afeto e ao receberem afeto, elas precisam entender, compreender de forma clara qual é o idioma, qual é a linguagem de afeto do companheiro e da companheira. Ele precisa entender isso, porque assim você consegue se conectar de forma mais fácil com o outro. Agora, isso não é tão simples, porque aprender um segundo idioma não é uma coisa tão simples. É muito difícil você encontrar um parceiro que fala o mesmo idioma, que tem a mesma linguagem e expressão de afeto que você. Então, é bem importante o casal ficar atento para esse ajuste. Porque mesmo que alguns princípios sejam muito parecidos, algumas situações da essência são diferentes, né? São diferentes. Isso, então, porque ali você tem um contexto onde você recebeu afeto e onde foi possível você dar afeto, muito diferente do seu companheiro. Né? Então, as linguagens, os idiomas das famílias são muito diferentes. E isso é bem importante ser ajustado. Agora, quais as principais linguagens do amor, por exemplo? Vamos tentar entender um pouquinho do que ele expressa no livro? Porque a gente poderia, com certeza, falar de várias. Ele escolhe 5 que eu entendo que vão englobar bem a maioria das pessoas. Sim, exatamente. Né? Então, o que ele fala? Ele fala, por exemplo, de linguagens de afirmação. O foco é você falar palavras de elogio para o seu companheiro. Então você precisa, é uma pessoa que vai precisar, se essa é uma característica que você percebe que faz ele ficar muito bem, se sentir muito bem com você, amado, querido, então você precisa elogiar, você precisa valorizar o que a pessoa faz falando, você precisa falar. Você precisa ter o foco nisso. Você está falando uma coisa que é importante, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu valorizo. Tá, mas você falou isso para ele, você falou isso para ela, né? Tem as pessoas precisam ouvir. Então tem pessoas que precisam mais disso do que outras, né? Ouvir, a palavra de afirmação, na verdade, o foco é falar. Então, elogios, palavras de exaltação, de encorajamento. E uma dica, se você não tem muito esse hábito e você não precisa muito de ouvir palavras de elogio, então você não tem muito essa prática, essa facilidade. Uma dica é você pegar uma caderneta e quando você estiver assistindo TV, um filme, passar em algum lugar, no rádio, uma música, anotar algumas palavras que são palavras bacanas de se falar para o companheiro, ou para o irmão, ou para os pais, ou para o amigo. Anota essas palavras, faça uma cadernetinha, anote e tenha isso com você. Porque às vezes, como não é alguma linguagem do seu cotidiano familiar, não é uma coisa que vem naturalmente já. Então é mais difícil de você pensar em palavras de elogio e de encorajamento nas situações do dia a dia. Então vale a pena você
se dispor mesmo aquilo que não é do seu comodismo, da sua natureza, né? De repente você pensa, na minha família eu não tinha uma pessoa que era assim, na minha família ninguém precisava elogiar ninguém. Então, mas agora você está numa nova família e o outro gosta de ser elogiado, então você vai ter que aprender a falar isso, né? Isso, e quando você fala do autoconhecimento, por isso que é tão importante a gente se conhecer e automaticamente conhecer o próximo. O seu companheiro, o próximo, os parentes que estão perto. Porque à medida em que você conhece e sabe das suas necessidades, você começa a perceber a do outro. Por isso que amar o outro é deixar os seus próprios desejos narcísicos e olhar para o outro e conseguir se dar conta das necessidades do outro. Entender a dinâmica de cada casal, como funciona essa dinâmica, porque tem algumas coisas que são comuns às mulheres, outras coisas que são comuns aos homens, mas ainda assim, às vezes, na individualidade, há uma troca dentro disso que é comum aos casais, né? Exatamente. Então tem que se conhecer e conhecer o outro. Outra das linguagens é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Nessa linguagem, nesse idioma que um dos parceiros vão ter, ou os dois, se você der essa sorte, o foco é ouvir. Olhar a pessoa, o que ela está falando e ouvir. Não é ficar no celular enquanto está falando, pode ir falando. Vai, não, mas eu estou entendendo o que você está falando e tá ali, né? Ou vendo a TV, o futebol, ou o seriado. Não, pode ir falando, estou ouvindo, tá ali comendo pipoca e aqui está contando, né? O que está acontecendo não é isso. Precisa olho no olho, precisa ouvir. Não resolver o problema, mas com o companheiro ou a companheira analisar a situação. Então a pessoa está ali contando o que está acontecendo, você está com ela ouvindo e analisando, conversando, jogando perguntas. Agora, tem essa questão também de que se não é uma prática sua, isso é um exercício que precisa ser feito. E aí uma dica importante que eu dou é, anote durante o dia, combine com o seu parceiro, anote durante o dia, que você está nas suas atividades de trabalho, fora de casa ou em casa, enfim, cada um na caderneta, situações que aconteceram, 3 situações no dia. Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Vai, 3 situações. Uma situação que aconteceu e o que você sentiu. Os sentimentos que despertou. 3 situações. Isso no trabalho, com o filho? Durante o dia de manhã, nossa, estava indo para o trabalho, eu recebi uma ligação. A fulana me contou uma situação, e me contou e eu fiquei ali, a princípio, como eu me senti, aconteceu aquela situação, como eu me senti. Depois cheguei no trabalho, ou fui para o meu curso, ou fui atender uma pessoa e aconteceu uma situação, eu me senti muito invadida, Anota assim, nossa, aconteceu uma situação, me trouxe uma paz de espírito, eu senti uma alegria com aquela situação. Anota, pontualmente, situações que vão fazer você lembrar. À noite, se você não conseguir fazer isso todo dia, isso é o ideal, mas não é a vida real, tente estabelecer um dia na semana para fazer essa troca com o seu companheiro. De falar a situação e o que aconteceu. Se você conseguir fazer pelo menos uma vez no dia isso, não por WhatsApp, olhando olho no olho, ouvindo o que ele está dizendo, ouvindo o que ela está dizendo, isso vai trazer uma proximidade muito grande. E o tanque do amor, o tanque do carinho e do afeto que o outro espera receber e quer receber, vai se enchendo. À medida que você consegue fazer, vocês conseguem fazer isso. E acho importante, né? Quando a gente fala desse tópico, tempo de qualidade, o casal também encontrar qual vai ser o momento do dia ou da semana, eu acho que seria ideal todo dia, para ter essa interação, porque é lógico que nós temos gostos, vontades diferentes, às vezes eu quero assistir uma coisa, ele quer assistir outra, e daí são poucas horas que o casal tem para ficar junto. Eu e meu marido, o que a gente percebe, logo que ele chega, a gente é casal um pouco invertido, né? Logo que ele chega, ele gosta de fazer a janta. E ele não gosta de fazer a janta sozinho, ele gosta de fazer a janta contando detalhes do dia e ouvindo detalhes do dia. Então ali você é o já quê? tem uma dica aí, né? E é interessante porque todo mundo falava pra mim, né? Não, quando você casar você vai ver, o homem não gosta muito de ouvir. A gente era muito contrário. Eu lembro que ele chegava e a gente chegava do trabalho no mesmo horário e era meu momento de fazer minhas coisas e ele queria bater papo, ele queria que eu fosse pra cozinha junto com ele e ouvir ele falar. Eu falei, é desse jeito que ele gosta. Isso. Ele gosta de falar nesse momento. Então ali, 1,
1, 2 horinhas até o final da janta é um tempo que a gente tem todos os dias para um saber do dia do outro. Você pensa que não tem tempo, mas ali que seja no horário da janta sempre tem um horário, né? Sempre. Mas precisa criar esse hábito, Jaque, para ir alimentando esse tanque do afeto que a gente precisa tanto dar como receber. A gente não precisa só receber, a gente precisa dar também. Então, quando a gente não consegue perceber que o outro não está respondendo ao que você está dando para ele, esse ajuste é importante e receber também. Mas é importante você saber qual é se forçar a sua necessidade. Aquilo que faz bem pro outro, né? Porque, por exemplo, eu particularmente... Eu sou jornalista, eu gosto de detalhes para alguns fatos, mas no dia a dia eu sou muito prática, né? Eu resumo muito. E o meu marido não, ele conta da hora que ele acordou, que ele chegou, não, eu peguei o carro, daí na hora que eu saí... No começo, pra mim, gente, vocês não têm noção, eu falava, gente, ele vai contar cada detalhe mesmo. Aí, às vezes, até hoje, às vezes eu faço assim, tá, mas e aí? Ele, calma, deixa eu contar, porque ele gosta de contar os detalhes. Isso, eu então gosto de chegar no final, eu tenho que fazer esse esforço. E você já tem essa dica de qual é uma situação importante para ele, onde ele se sente acolhido, que é esse momento de tempo de qualidade. Né? Isso é alguma coisa para ele que é importante, que pelo visto para você... Já não era tanto, já não eu preferia resumir as histórias, mas aí o que você faz? Você se esforça pelo... E eu acho que na maioria dos casais é o homem que não tem paciência para ouvir os detalhes, né? Mas aí você tem que se esforçar, porque ele também se esforça em vários momentos para as minhas linguagens, né? Exatamente. Amor, né? Então, você tem que se esforçar e falar. Até hoje, para mim, é difícil. Às vezes ele tá contando uma história e eu falo, gente, mas e aí? Ele, calma, você não vai deixar eu contar? Eu falo, pode contar todos os detalhes. Você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Para entender, porque não é comum, de repente, da sua realidade, né? Isso, exatamente. Não é comum da sua realidade, da sua cultura. O seu idioma materno não foi esse. Não era essa coisa de ficar ali com muitos detalhes, ouvindo, olho no olho. Talvez você experimentou outras coisas com muito afeto também, mas de um jeito diferente. Então, se esforce para a vontade do outro. É muito interessante essa questão do tempo de qualidade, porque, de novo, eu acho que como psicóloga você deve ouvir muito que os casais não têm tempo um pro outro. Muito. Mas, às vezes, é ali, ó, no caminho do carro, que nem dia de culto, ele me pega e a gente vai junto pro culto. Não tem aquele momento da janta inicialmente. Mas é nesse percurso para chegar na igreja em que vai contar os detalhes, o que aconteceu no dia. Tem que aproveitar isso, né? Isso, e tem que fazer esse momento acontecer, Jaque. Porque se não é nem seu, nem dele, muito essa porque característica... Porque pode ser os dois têm essa característica. No meu caso, eu tenho meu marido assim, né? Isso, mas todo casal, ele precisa... A coisa da comunicação, da conversa é uma coisa bem importante. Então, essa atividadezinha, esse exercício de anota o que aconteceu no dia e o sentimento que despertou, isso é alguma coisa bem bacana. Vamos deixar essa dica para propor para os maridos em casa, para as esposas, então? Anota, fala, vamos aproveitar então, que se a gente está tranquilo na semana, é sexta-noite, é sábado, a gente vai sentar e vai conversar um pouco sobre esses acontecimentos. Isso, ótimo, é excelente, é muito bom, dá muito resultado, uma coisa prática que o próprio casal pode fazer. Então, ó, tempo de qualidade de vida, mesmo que você perceba que o outro às vezes foge da conversa, é importante. Eu acho que os psicólogos sempre falam sobre isso, né? Diálogo é essencial para uma relação dar certo, né? E o diálogo com afeto. Com o olhar, com a escuta, prestando atenção, né? Fica a dica, né? Que as mulheres reclamam muito isso dos homens, né? Isso, exatamente. É o foco em ouvir. Porque casamento não é o problema e resolver o problema. Casamento é estar junto, analisando a situação. Tem problema que você não vai resolver, você está contando um negócio do trabalho para ele, né? E o homem, ele é muito prático, né? Então, ele naquela afã de querer Ai, gente, a gente é casal trocado, meu marido é homem, né? Você conta às vezes uma história, ele fala, não, mas era só ter feito isso. Gente, mas não era só... E toda a questão emocional da história, gente. Então, isso que é importante, analisar junto o fato, mais do que resolver o problema, né? Porque contar a situação e resolver... não é isso que eu quero ter o outro do meu lado, para analisar o que está acontecendo, para me ouvir, e isso sim faz diferença. Ter um momento para essa qualidade. Outro ponto aqui, queria falar sobre ele, os presentes. Fala pra gente sobre isso. Então, tem pessoas que são muito movidas a atitudes do companheiro ou da companheira, atitudes concretas. Então, a coisa do presente, de um bilhete, de uma flor que você traz,
ou de um presente mesmo, de alguma coisa de algum lugar. Quer ver uma coisa gostosa? Eu gosto de ganhar presente, hein, gente? Mas quer ver uma coisa gostosa? É ganhar presente dia de nada, assim. Um dia X, não é aniversário, não é nada. E chegar com presente, isso é muito gostoso. Muita gente também gosta, né? Muita gente gosta e tem gente que não se sente tão acolhida e tão acariciada quando não existe isso do companheiro ou da companheira. E ó, a gente não tá falando, como ela falou, a gente não tá falando aqui de coisas caras, não. Ela deu o exemplo de um bilhete, uma rosa. Isso. Não é um doce, um chocolate. Isso. É, um doce, um chocolate. Almoçou fora, no trabalho, alguma coisinha que tinha lá e vou levar para minha esposa, para minha namorada, ou para minha mãe, ou para o meu irmão. E esse presentear do dia a dia. E se você tem um problema com dinheiro, né? De não conseguir liberar muito uma verba para isso, precisa se desapegar, porque isso é investimento. Não precisa ser alguma coisa extravagante, nada disso. Mas ter esse desprendimento. E por que não escolher algumas datas para comprar aquilo que ele quer ou aquilo que ela quer, né? Juntam dinheiro, porque vamos parar com esse negócio de mão fechada também, né, não? Com certeza. Importante. Olha só, vou pedir para você continuar aqui com a gente. Estou recebendo a Luciene aqui esclarecendo hoje as nossas dúvidas sobre as linguagens do amor. Tem pergunta? Eu sei que algumas já chegaram. Entra na página facebook.com/nossopgm ou facebook.com/Jaqueline Stefano. Deixa lá em inbox que daqui a pouquinho a doutora esclarece pra gente, tá bom? A gente está conversando com a Luciene Fogaça, que é psicóloga e fala com a gente sobre as linguagens do amor. Nós estávamos falando sobre presentes agora há pouco e eu acho que um assunto importante, a gente estava falando nos bastidores, é a questão de às vezes a gente achar que está arrasando, que está agradando o outro, que o outro está amando o jeito que a gente está tratando e o outro às vezes está detestando, está sendo ali educado. E isso pode estar acontecendo no namoro, no casamento, na amizade, em qualquer situação, né? Isso, exatamente. Então, isso causa atrito e muitas separações, né? Dos casais que são casados, muita separação, porque você não consegue se sentir amado e dar o amor que o outro deseja. Então, é bem importante você começar a fazer esse exercício de se dar conta, né? Então, comece uma dica para você descobrir qual é o seu idioma, o jeito primário que você se sente amado, se sente querido pelo seu companheiro. As coisas que você reclama que ele não faz com você, ou que não fazem com você. Pronto, provavelmente essa é uma linguagem que faz parte de alguma coisa que você gosta. Você nunca tem tempo pra mim, pra gente sair só nós dois, e a gente conversar, e eu te contar as coisas que estão acontecendo. Opa, provavelmente isso é algo que é importante você fazer e receber do outro. Poxa, você nunca lembra das datas, nunca dá presente, pronto, já é anteninha para outro sinal. E assim com o outro também, né? E assim com o outro também. Faça uma listinha. Pode perguntar para o outro qual que é a sua opinião sobre essa relação. Quer dizer, dá para virar tanto para o amigo, para o pai, para a mãe, quanto principalmente para o cônjuge. Filhos, e perguntar para os filhos do que você gosta. Isso. Filho, filho ou esposo, marido, o que você gosta? O que é importante? Aquela jantinha, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam disso, né? Que é muito voltado a uma linguagem que ele coloca no livro, que é o serviço, servir. Que é uma outra linguagem. Que é uma outra linguagem. Dessas 5 que ele cataloga, né? É uma outra. Servir, então fazer uma jantinha, esticar a cama ao lado dele da cama, arrumar ali. Quando ele chega em... Nossa, olha o que ela fez, olha o que ele fez. Arrasou, hein? Sabe, lavar aquela loucinha rapidinho. Não só as funções domésticas, mas é que a casa é o ambiente... É a dinâmica dos dois, né? É a dinâmica dos dois, então isso mostra muito. Você sabe que tem um exemplo bacana, que é o marido que ficou durante a manhã lavando o carro dele e dela. E ficou lá distraído com música alta, deixou o carro impecável. E aí a esposa, quando acabou lá o período da manhã, ela estava lá em cima na expectativa de que eles iam sair para andar no Parque Ibirapuera, lá fazer o que eles precisavam fazer, correr e depois ir curtir um almoço juntos.
Caramba, 2 da tarde ele tá lá embaixo ainda. Ele sobe, assim, cansado, mas realizado. E ela, mas você, tudo que eu programei pra gente fazer junto, foi por água abaixo. E ele recebe um balde de água fria, porque pra ele, aquele momento de cuidar das coisas dele e dela é o momento onde ele se transbordou de realização, porque ele gosta de fazer aquilo, mas também de que ele estava cuidando de alguma coisa que é deles, transmitindo um afeto. Então, a esposa acabou ficando frustrada com isso, porque não se dá conta de que para ele aquilo é importante. Poderia ter uma fala assim: nossa, amor, você ficou bastante tempo dedicado às nossas coisas lá embaixo. Eu até tinha me programado, não deu, vamos ver o que a gente consegue ajustar, mas obrigada. Não, bem, o que você quer fazer? Vamos lá. Porque dependendo da abordagem daí, da crítica, vai tudo por água abaixo, Virou uma briga, talvez, Vira uma briga, mas caramba. Você não vê nada que eu faço pra você. Você não vê nada que eu faço pra você. E acho que eu queria te perguntar sobre isso, a importância e como falar para o outro que você não gosta de alguma coisa. Porque, às vezes, por conta da linguagem do outro, do que o outro está acostumado, ele faz alguma coisa que você não goste. Uma das outras linguagens é o toque físico. Toque físico, isso. Eu, particularmente, abomino que mexam no meu cabelo, que façam um carinho assim na cabeça. Eu não gosto que mexam no meu cabelo. E eu me lembro que quando a gente estava fazendo uma atividade em grupo, cada um pegou uma coisinha para fazer durante a semana pro outro, depois ele me contou, ele pegou exatamente fazer cafundé. Ele falou: isso aí não vai dar certo, eu vou mudar, porque com essa não vai dar certo. Isso. Porque ele já me conhecia, porque em algum momento eu tive que, com jeitinho, falar: olha, eu não curto que mexa no meu cabelo. E você sente como pra ele é bom fazer isso, né? Então fica um constrangimento, mas por isso precisa que é bem importante, momento, né? Com muito jeitinho ser dito. Não significa, se pra ele tem a necessidade do toque físico, é ajustar isso, né? Fazer esse ajuste. Então, já falando do toque físico, as pessoas muitas vezes, tem muitas pessoas que precisam disso, que tem essa necessidade de ficar pertinho, do beijo, que é bem importante, de estar conversando, tá em público ali conversando com amigos, ficar atrás, fazer uma massagenzinha, pegar na mão, né? Demonstrar esse carinho junto com as outras pessoas também. E quando tá junto, se o companheiro não gosta muito, ou a companheira, então, por exemplo, no restaurante sentar do ladinho. Né? Você não gosta muito dessa coisa do contato físico. Mas fica aqui do ladinho, porque de vez em quando coloca a mão na perna dele, faz um carinho. Nada muito exagerado, se não é alguma coisa que é uma prática habitual sua. Por isso que... Ceder, né? Isso, ceder um pouco à vontade do outro, ao que o outro precisa. Porque o amor é isso, é a renúncia dos nossos próprios desejos para conseguir olhar para o outro e aí amar. O amor é um dom, né? Que precisa ser exercido e uma decisão. Então eu decido que eu vou me comprometer com essa pessoa porque eu a amo, né? Então eu preciso descobrir o que dá para fazer para ainda ficar melhor e para eu me sentir amado, porque talvez você não se sinta também tão amado pelo seu companheiro, né? Gente, essas linguagens que a gente citou aqui, que você com certeza deve ter se identificado com algumas delas, é aquilo que a gente falou. Tanto você pode dar toques sutis para o seu companheiro, para o seu cônjuge, como em alguns momentos você pode falar: queria tanto fazer isso, queria tanto sair só nós dois, ou queria tanto fazer um carinho, queria tanto que você me fizesse um carinho. Isso. É importante essa troca, né? Exatamente. Essa conversa e ir se descobrindo. Porque com o tempo nós vamos mudando. Né? E as necessidades vão mudando também. Agora, eu queria te perguntar, quando é a hora de procurar ajuda? Porque a mulher às vezes conversa com as amigas que dão lá uma orientação, o homem, talvez de maneira muito sutil, fale ali com um amigo alguma coisa, mas às vezes essas opiniões são de alguém que te ama, de alguém que quer o teu bem, ou às vezes de alguém que nem quer tanto assim. Quando é hora de procurar um auxílio profissional? Essa é a minha pergunta, Lu. Então, Jaque, acho que não esperar um momento de crise maior, né? Então, se você percebe os rumores já, aquelas dicas, uma chantagem: olha, você não faz, tem quem faça. Você não gosta, tem quem goste, né? Aquelas brincadeiras com fundinho de alfinetada, alfinetada.
começa a se distanciar muito, conversar pouco. Procure você ajuda. Se o seu companheiro ou sua companheira não aceitam, seja você a pessoa a dar o primeiro passo. Né? Porque às vezes, quando uma relação está um pouco complicada, é difícil os dois juntos. É muito comum no consultório, quando o casal chega, o casal já está praticamente separado. Às vezes morando na mesma casa, mas já estão separados. Então, o que a gente costuma fazer? Aí o trabalho do psicólogo é muito mais difícil, né? Na verdade, o que costuma fazer? Faz algumas sessões juntas e depois separa, para depois juntar de novo, porque precisa desse espaço cada um. Então, se começar, o marido não quer, ou a esposa não quer, se um dos dois começar, vá. A terapia se alastra, né? As suas mudanças, elas vão muito além, né? Elas influenciam quem está perto, reverbera. Chegou uma pergunta pra gente, deixa eu ler, por favor, Jé, da Márcia Oliveira. Ela quer saber se é característica da pessoa ter somente um item dessa linguagem do amor, ou ela pode ter tudo misturado? Não, acredito que um item deva falar mais alto, mas a gente tem tudo, né? O seu idioma primário, a sua língua principal, português, né? Ou seja lá qual for. Mas você pode sim se dar conta de que tem outras coisas também que são importantes para você. Por isso, assim, é claro que ele escreve o livro, Chapman, um norte-americano, com uma coisa muito sistematizada, categorizada, né? Aqui, é importante a gente pensar que são dicas de como você pode facilitar para que você sinta o amor do seu companheiro e dê. Mas não significa que você só tem uma situação em que te faz se sentir amado. Não, isso daí é ficar muito quadradinho, né? Mas, sim, outras situações. Que mulher que não gosta de receber presente, não se sente amada por isso? Que mulher não gosta de ser ouvida, olho no olho, que o companheiro analise a situação com ela? Que mulher não adora descer um domingo de manhã e falar, gente, o marido lavou toda a louça que eu tinha deixado. Que mulher que não gosta disso, não é? Um toque físico, um carinho. Que mulher que não gosta de um carinho? Isso. Provavelmente o homem que tem essa coisa e a mulher que tem a coisa do toque físico, a questão do sexo é uma coisa também bem importante. Né? Então, fique atento a isso. Entender como funciona a relação sexual. Porque também faz parte do amor, com certeza. Mas é claro que você não vai ter uma situação só, uma linguagem só. Mas que às vezes uma que é mais forte, mais evidente. Foi um prazer te receber aqui, doutora. Obrigada, muito obrigada. Jaque, que agradeço. Quero agradecer a todas as mensagens que chegaram. Infelizmente, eu não consegui acessar todas da minha página, mas quero deixar o contato para quem quiser contatar a doutora Luciene, www.psicologaluciene.com.br www.psicologaluciene.com.br. Pode entrar no site ali, tem informações e interagir, né? Obrigada, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço, Jaque.